Olá, sejam bem-vindos a mais um Unimedcast. Eu sou Jailma Barbosa, jornalista, assessora de imprensa da Unimed Caruaru e estou aqui nessa função para conversar com você e apresentar mais um dos serviços próprios aqui da Unimed Caruaru. Então, para o nosso bate-papo de hoje, estou com dois convidados muito especiais. Estou aqui com Taine Souza, que é coordenadora de suprimentos, e Hugo Neves, que é gerente de suprimentos da Unimed Caruaru. Bem-vindos aqui ao nosso Unimedcast. Primeira vez recebendo vocês. Sintam-se em casa, viu, gente? Tá, muito obrigado. Vamos apresentar esse setor, né? Que muitas pessoas nem imaginam como é que existe um ambiente tão fundamental, considerado até o coração de um hospital, né? O que seria essa central? Na verdade, a gente precisa falar um pouquinho da história da Unimed. A Unimed Caruaru, ela tem um potencial grande em investir em inovação. Eu acho que isso é o fator fundamental para ter criado essa gestão de logística hospitalar. Em 2015 foi criado esse setor, né, onde predominantemente é o farmacêutico e a farmácia que faz todo esse controle. Não é do escopo, mas eles acabam tendo que desempenhar essa função. E foi quando, em 2015, a gestão, juntamente com a administração, resolveu investir e trouxe uma pessoa voltada à logística. A minha área sempre foi de logística, centro de distribuição, comércio, mercado e nunca voltado a hospitalar. E esse desafio foi criado, né, para a gente fazer essa junção da logística com a saúde e a gente teve ganhos assim fora do padrão. Né? Você meio que implementou como uma logística de supermercado, vamos dizer assim, um sistema de organização de distribuição, de recebimento, enfim, Isso. de materiais. Todos os conceitos logísticos. Inclusive, Taine foi comigo desde o início esse projeto. Ela, como sua formação em farmácia, sendo farmacêutica, isso é até muito atrito, né? Porque é totalmente diferente esse conceito. Mas, assim, foi bom, porque eu aprendi muito com ela nessa questão de saúde. Né? E a implantação foi justamente esse, é supply chain. Eu preciso ter meu cliente, eu preciso atender, eu preciso ter meu produto. A diferença foi que a gente mudou para material e medicamento. A importância é um pouco maior, porque você não pode realmente deixar de faltar, interromper um tratamento. Né? Então, assim, isso foi muito desafiador. Isso foi um ponto inicial. Até mesmo aqui no Nordeste, vários outros hospitais vêm copiando o modelo que foi implantado. Foram realmente processos de logística aplicados à saúde, treinamentos, a gente pode metodologia, mas assim, a nível de expectativa, eu acho que superou todas. A gente consegue hoje ter um domínio, a gente consegue ter um atendimento, a gente consegue ter um diferencial, ou seja, nenhum tratamento hoje ele é interrompido. Ninguém cancela uma cirurgia por uma falta de um insumo. Vocês conseguem ter controle de absolutamente tudo, de todos os materiais que estão disponíveis para uso ali no hospital. Isso. Taine pode falar um pouquinho melhor dessa parte, mas assim, envolvendo os itens críticos, ela pode falar um pouquinho dessa junção que a gente teve, mas basicamente essa aplicação dos conceitos logísticos, WMS, sistema, XYZ, curva ABC, custo, tudo isso a gente conseguiu aplicar à saúde e os retornos foram esses. Taine, vamos então falar desse atrito que houve no começo. A gente, como farmacêutico, né, a gente vem de uma bagagem estrutural generalista em formação de faculdade, né? E aí, quando a gente começou, eu cheguei no setor de suprimentos da Unimed, na Caruaru, na verdade, era o setor de almoxarifado.
Ele trabalhava armazenamento, mas não com os critérios rígidos que a gente precisava para o tipo de material que a gente trabalhava. E esse ainda é um termo mais comum, né? O almoxarifado, na maioria dos hospitais, assim, E né? aí eu recebi um desafio, na verdade, naquela época, do superintendente, de fazer com que as coisas andassem da maneira correta, para que a gente garantisse para os nossos pacientes a assistência devida e não tivesse tanta ruptura de estoque, né? Então, a gente começou da base, implantando o procedimento padrão normal, que a gente é comum trabalhar, mas o principal que a gente tinha que trabalhar naquele momento era a falta de produtos que a gente vivia no dia a dia. Então, o começo foi desastroso, a gente teve que trabalhar com um novo sistema de implantação de tecnologia, vincular o estoque à área de assistência, de enfermagem, e aí isso também foi outro grande desafio. E aí, quando o Hugo chegou, ele trouxe a bagagem dele de logística, eu tinha a minha bagagem de farmacêutica e ele tinha a bagagem dele de logística. Então, tinha muitas coisas que ele queria implantar que, na verdade, iam contra os nossos princípios de formação, nossos princípios de RDC, de regras, de legislações que a gente estuda e que a gente bate tanto por ser importante. E aí a gente discutia muito, isso pode, não, isso não pode porque a lei diz que não pode. Mas a gente pode fazer dessa forma, e a gente foi junto, aprendendo a lidar com os dois mundos. E aí quando a gente conseguiu entrar nesse conjunto, né, a gente acabou externando isso para todos os tipos de produto. Então hoje o setor de suprimentos, ele não trabalha só com Matimed. Então, a gente controla todas as mercadorias da cooperativa e todas as mercadorias, elas recebem o mesmo cuidado. Então, mesmo que ela não seja um medicamento, mas, vamos dizer, a comida que a gente recebe, que faz parte da dieta dos nossos pacientes, ela recebe o mesmo critério de regras, de boas práticas. E aí, a gente vai trabalhando junto e alinhando os pontos. Vocês acabaram criando um novo sistema, vamos dizer assim. Isso, foi um novo sistema que até a gente conseguiu evoluir, não somente na prática, mas como criar novos conceitos, criar novos produtos. Nós criamos o primeiro centro de distribuição do Agreste e do interior. Eu até brinco um pouquinho que Recife também veio para copiar. Nós tivemos vários hospitais, até hoje a gente recebe distribuidoras, indústrias, porque é inovador. Eles vêm, para ficar mais claro assim para quem está nos acompanhando, né? Eles vêm como se uma visita técnica, né? Para entender como é que funciona, como é que foram, né, essas práticas, esse percurso, para tentar fazer lá, né? Justamente. Mas aí é mais fácil você ouvir um que já está pronto do que... Uma expectativa criada, na verdade, né? Quando eles veem um sistema logístico funcionando com um sistema hospitalar, é impactante, porque, como falou, era um setor que era controlado por farmacêutico. Então, o farmacêutico não tem formação logística. A gente tem a base de tudo, do contexto de gerenciamento de farmácia hospitalar, mas a base da gente não é logística. Então, a gente acaba aplicando as coisas de uma forma diferente. E quando as outras pessoas veem isso, é realmente, como o Hugo fala, inovador. E a gente tem a maior boa vontade de mostrar, porque é um fluxo que deu certo e que a gente espera que realmente que as pessoas usem isso como base para que eles também cresçam junto no sistema de cooperativa. Essa questão do benchmarking na saúde, a gente não pode fechar portas. Você pode realmente ter um conceito. Existem as pessoas que fazem parte, vão fazer a diferença. Mas na saúde a gente não sabe o que é que tem por vir. Tá aí a prova, a pandemia. A pandemia. Então você foi o teste, eu digo assim, foi o ultimate test, da gente ver se realmente a nossa logística estava pronta. Antes da pandemia, a logística, essa nova logística já estava há quanto tempo? Ela estava implantada mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio, junto com o centro de distribuição. Ou seja, funcionava
em um modo comum, né? Da rotina Isso. de necessidades comuns de um hospital. De um hospital. A gente só não sabia o potencial que ela poderia vir. Ainda lembro até que na construção de distribuição era engraçado, porque toda vez que eu chegava lá, que eu juntava Taine, a equipe de farmacêuticos, a RT, Josiane, e eu dizia, olha, nós vamos botar o medicamento para cima. Era um Deus nos acuda. Ah, não vai dar certo. Não, vai ser assim. Não, não dá certo. Digo, não. Então, assim, foi realmente... E isso a gente não tinha, a gente no dia a dia, a gente via que funcionava. A gente via que estava dando certo, a gente via que gerava resultado. Mas a pandemia foi o que fez realmente a gente verificar a necessidade. Para ter uma ideia, Jailma, a Unimed Caruaru foi referência em ter todos os materiais e medicamentos necessários na pandemia. Já ia até tocar nesse assunto, porque o que mais se noticiou foi falta de medicamentos, né? Foi uma realidade, assim, profunda, dolorida, né, para todo mundo. Tanto para quem nem estava com nenhum parente, né, hospitalizado, para quem não trabalhava em hospital, para todo mundo. Porque a gente sabia que estava faltando medicamentos, é sinal de que tinha gente que não ia ter a assistência necessária. Isso. E ouvi dizer que lá no hospital, em nenhum momento, vocês tiveram esses problemas que fizeram parte da realidade da maioria dos hospitais, inclusive particulares, né? Isso. Nós fomos referência para o Estado. Nós fomos referência para o município. E várias redes, né, particulares, teve a união realmente, toma cá, vai para lá. Mas assim, quando eles pensavam em tipo, alguém que vai me acudir, era a Unimed Caruaru. Eu lembro bastante, a gente tinha reunião diária, de manhã, de noite. E uma das coisas, na época, que o presidente sempre via, e estava toda a diretoria envolvida no dia a dia, mas ele sempre dizia, como está o estoque? E eu entrava e dizia, nesse modelo, ele fez, está de boa. Um ponto que a gente tem que realmente marcar é a tecnologia. Com certeza. O quanto a tecnologia ajudou, né, nessa implantação da logística hospitalar. A gente tem um padrão altíssimo realmente de hoje de conhecimento, o que vai faltar, quando vai faltar, em que dia da semana vai faltar, o que é que está acontecendo no hospital. Consegue prever o futuro. Exatamente. Quando você consegue ter essa tendência, até aqui no celular a gente consegue acompanhar o que está acontecendo no hospital. Então isso ajudou bastante. Isso faz com que você tenha um tempo para se preparar. Realmente a pandemia, a gente via no dia a dia a situação. Mas assim, só o fato da gente ter saído, não somente pelo hospital, que acho que é a coisa que mais orgulhou a gente, Taine pode falar um pouquinho, porque era 24 horas, a gente estava 24 horas no ar, e foi o fato de não somente ter tido tudo o que foi necessário para os tratamentos dos beneficiários da Unimed, mas como também ajudar o Estado, ajudar o município, ajudar outros hospitais, porque nessas horas é quando você realmente vê, tipo assim, não adianta. Ou pula todo mundo no mesmo barco, né? não vai. Como é que foi, Taine, essa experiência? A gente viu muita falta em todos os lugares, né? E assim, como a gente estava com um porte de estoque razoável, em alguns momentos a gente chegou, inclusive, a fazer doação para alguns hospitais, para poder atender e dar um socorro às pessoas que estavam precisando naquele momento, né? A equipe trabalhou incansavelmente, os meus assistentes de farmácia que estavam lá na ponta também distribuindo as medicações foram guerreiros, porque apesar do medo e de todo o terror que a gente estava vivendo naquele momento, eles não deixaram a gente na mão, né? Então, uma equipe também faz muita diferença no resultado que você está esperando. A gente pedia por tudo que eles controlassem o estoque da melhor forma possível para que a gente tivesse a possibilidade das previsões corretas
Então, não adiantava que o estoque estivesse sujo ou então que tivesse algum desvio de lançamento e a gente não conseguisse fazer isso. Então, eles tomaram todos os cuidados necessários para que isso acontecesse e a gente conseguiu fazer a análise de tendência graças ao trabalho que eles faziam na ponta. E outra coisa foi a união também entre setores. Eu acredito que a gente não conseguiria ter trabalhado sozinho. Existia momentos que o atrito rolava mesmo, porque eu preciso disso agora, e a gente tinha do outro lado o setor de compras, que foi outro parceiro da gente nesse no dia a dia também, não só foi na pandemia, né? Que também se desdobraram para poder conseguir. Então, a união entre setores foi o que fez também a diferença. Porque também havia outro fator, faltavam insumos até Sim. para serem fornecidos, né? Comprados, absurdos os preços que foram repassados pela equipe de logística, né? Alguns fornecedores chegaram, inclusive, a extorquir, que a gente pode chamar, dizer essa palavra, porque realmente foi uma extorsão. Mas, graças a Deus, a gente sobreviveu, passamos por uma fase turbulenta, juntando as mãos e seguindo em frente. E a tecnologia, como falou, foi aliada, porque se a gente não tivesse a tecnologia naquele momento, a gente não tinha como trabalhar com curva de tendência e saber o que era que estava acontecendo em tempo real dentro do hospital. E quando se fala em tecnologia, assim, Pedrosa, Daniel, né? São pessoas que estão ali sempre buscando o que há de mais atual. Dr. Pedro Melo, o presidente, está sempre Sim. ali envolvido, a superintendência. Então, a gente vê que é uma união assim, bem racional, de que todo mundo entende que há uma linha muito técnica que precisa desse suporte, desse apoio, para que vocês consigam executar esse trabalho. Né? É uma linha de formiguinhas, né? Isso. Uma comunicação eficaz. É uma empresa que gosta de desafios diários, que está se desafiando a cada dia. Um ponto chave, na verdade, são 2 pontos que eu acho que é o segredo do sucesso. Eu sempre falo que, tipo assim, ninguém nasce sabendo, cresce aprendendo. Então, mas 2 pontos importantes. Primeiro, é quando, como você citou, Jama, existe o apoio de uma diretoria, onde quer investir, entende a inovação, entende a necessidade de tecnologia, entende os conceitos e apostam no sucesso. Porque ele sabe que, no final das contas, o importante é você cada vez mais poder atender melhor o seu beneficiário. Eles estão abertos, né, a entender. Então, isso é um ponto importante. Acho que um dos pontos, você falou em Pedrosa na época era o administrador quando me contratou, que me deu essa missão de implantação da logística. Daniel, na época, ele era muito também lá comigo no UC, que a gente via essa questão da inovação tecnológica, trazer novos recursos, né? E realmente a diretoria que o Dr. André era o gestor, diretor do hospital, e apostou e sempre disse, não, vamos buscar o que é melhor. Se a gente não tiver como buscar, nós vamos criar. Então, essa mentalidade, ela é essencial, porque isso motiva a pessoa. Motiva a pessoa, tipo, eu vou amanhã conquistar algo melhor, eu vou em busca de algo melhor e eu tenho um suporte atrás que vai me proteger e que vai me incentivar. O outro ponto importante, tá, a gente citou, mas chama-se engajamento. Acho que o engajamento do colaborador, o engajamento da equipe, ele faz a diferença. Briga na logística, ela é rotineira. Você chega no centro, você vai ter 3, 4 discussões por dia. É normal. É da individualidade. É de Taine quando chega para a gente discutir um problema. É quando a Josiane, farmacêutica RT, chega. Quando os clínicos chegam. Né? São pontos de vista. A discussão, ela existe. Mas, no final das contas, parou aquele momento, sai todo mundo, toma um café, volta. E por quê? Porque o engajamento, ele é decisivo para um ponto só. A gente quer ser o melhor. A gente tem até uma metodologia que a gente usa lá no centro de distribuição, na verdade na cadeia toda de suprimentos, todo mundo conhece, a gente deu um nome, que na verdade é um acrônimo, né, que é o BOD, que é Buscando Otimização Diariamente com Eficiência. Então, todo mundo busca isso, seja através de treinamento,
seja através de recursos. Então, o engajamento da equipe. Lembrando um pouquinho da pandemia, nós tínhamos, na época, um quadro de 82 colaboradores para atender toda a rede própria. Então, chegava um dia que a gente acordava, tipo, olha, chegaram 15 atestados. Todo mundo de Covid. 20 atestados. E aquele outro que estava lá entendia e se desdobrava. Mas isso é engajamento. É quando você veste a camisa e pô, olha, o setor de suprimentos é isso. É uma coisa que eu tenho orgulho, né? A gente vê isso na equipe, a gente vê isso no dia a dia. Você vê hoje, eu tinha pessoas, na verdade tenho hoje pessoas, que quando eu cheguei, mal sabiam escrever. E hoje ela consegue sentar num centro de comando logístico, que é nosso lá também, inovação, daqui do Norte Nordeste. E ele hoje é a pessoa que toma conta de todos os meus materiais, higiene, e de almoxarifado, ele faz o pedido. Então, assim, essa é a evolução, é que todo mundo pode se qualificar. Quando se tem um engajamento e quando se tem essa diretoria que apoia, aí você vê os resultados. E a palavra que você falou muito forte, essa questão de qualificação, né? Assim, qualificação fundamental para que surgiu aquela oportunidade de emprego, vamos dizer, surgiu aquela vaga ali, você chega lá, por exemplo, você vai ser, vou dar um cargo bem aleatório, auxiliar administrativo, você chegou lá, você vai aprender uma dinâmica totalmente fora do habitual de qualquer setor, que eu já transito bastante aqui nos setores da Unimed, e ali é um mundo à parte, minha gente. Talvez vocês que trabalham lá dentro não tenham noção de como é outro mundo ali. Você está dentro do supermercado, depois você sai, você está numa farmácia, depois você sai. Você está tem um monte de máquina lá eu vou conversar com o pessoal da farmácia depois para eles me explicarem melhor. Aquele monte de equipamento e tem um monte de tela e é tecnologia. Eu disse, meu Deus, que universo é esse aqui, né? Nós temos histórias bonitas lá. Nós temos Cícero, foi o que eu falei. Quando eu cheguei, ele estava desmotivado, não tinha perspectiva de quero crescer e hoje ele é analista. Você veja, quando eu cheguei, Cícero era auxiliar de almoxarifado e hoje é analista. Cícero começou com a gente na empresa como auxiliar de expedição. Ele trabalhou na fundação da sede, é um dos fundadores da Unimed, dizemos assim. E Cícero era uma pessoa que ele tinha medo de tudo. E aí a gente foi aos poucos ensinando, Cícero é assim que puxa uma planilha, é assim que faz uma análise. E hoje, realmente, como eu disse, ele é outra pessoa totalmente diferente e nos enche de orgulho, na verdade. Eu percebo que os colaboradores vão sentindo uma confiança naquilo ali, né? Sim. Porque há tempo de aprender, né? É do tipo, não, você vai ter... Vá fazendo, você vai conseguir chegar lá, né? Tem o apoio, é algo que vai motivando, capacitando, aprendendo a investimentos, a cursos, a treinamentos, né? Há algum colega do lado, né? Dando esse apoio. Algumas pessoas, na verdade, elas têm medo de ensinar o que elas sabem. E eu acho que esse medo, ele não existe lá. A gente não tem medo de que outra pessoa chegue e ocupe o meu cargo. A gente quer que o conhecimento ele seja repassado e que as pessoas usem aquilo como incentivo profissional e pessoal também. E aí, eu vou falar de uma coisa que o meu coração fica quentinho. Vamos falar nesse capital humano que existe lá dentro. Um dos grandes destaques, inclusive, um destaque tão profundo, tão forte, que ganhamos um prêmio graças a isso, né? Essa inclusão que há na Central de Suprimentos. E a inclusão de um modo que não existe barreira física ou nenhuma. Não há limitação para se trabalhar ali dentro. Não. Acho que esse ponto da inclusão, quando você oferece condições e trata como igual, que entende a situação dele, que o que eles querem são apenas oportunidades, você vê essa retomada deles, você vê esse crescimento. Temos Adalberto, que foi acho que foi um dos primeiros. Sim.
tá lá com na 12 Unimed. anos, eu acho. É deficiente auditivo. E ele hoje trabalha na Central de Notas. Responsabilidade, assistente 2. Né? Nós temos também Fabrício, que hoje opera a máquina, lá de fracionadora. Então, assim, temos. Eu posso passar aqui 1 hora citando vários O nome, a casos. função. Porque é assim, eles sentem a vontade. Eles sentem lá que eles fazem parte. Eles sentem que, como qualquer pessoa, a importância não é o serviço, e sim a pessoa. Né? A gente pode ver, quando eu cheguei, eu fazia o pedido de material e medicamento. Você imaginar assim, tipo, é de uma importância fora do normal o pedido de material e medicamento. Que é o que o setor de compra vai fazer. Se você pedir errado, compra errado e vai faltar. E com o tempo, passou de mim para Taine. Taine, na época ainda era supervisora, mas fazia o pedido, que hoje está com o Anderson, que também começou como auxiliar e hoje ele é o analista. Então, assim, a gente tem esse apoio, né? Temos outro, Gabriel, é outro, também que chegou lá como auxiliar. E todo o setor da nutrição é de responsabilidade dele. Ele é PCD também auditivo. Então, assim, é a metodologia. É o bode, é o que a gente pensa, é dar oportunidade, é buscar, é eles entenderem qual é o processo. A gente tem também um grande... você falou que é o almoxarifado, a gente comentou também, que são setores ainda que estão, né, de predominância masculina, mas hoje a gente já vem quebrando essas barreiras. Eu já tenho hoje, pode-se dizer assim, que grande parte do meu almoxarifado hoje ele é do setor de suprimentos do sexo feminino. Né? Então, assim, essas barreiras, não somente com o PCD, como também da mulher, a gente consegue, né, deixar isso bem ciente, consegue deixar isso bem disponível para todo mundo. Aqui não importa, é a oportunidade. Quem quer aprender, quem quer crescer, venha. Independente, você aqui vai ser tratado como igual. O que importa aqui é o que você vai trazer, o que você quer e o que você vai agregar. Que isso também vem muito desse apoio, dessa questão da Unimed ser assim. Né? E você consegue trabalhar bem. Provavelmente, assim, esse ambiente de trabalho seja um processo de cura diário. Porque a gente não sabe o que existe de traumas, de consciência limitante mesmo, de achar que não se consegue fazer alguma coisa. E quando se entra lá em um ambiente onde há muitos iguais a você, há pessoas que conseguem se comunicar em Libras ou há pessoas que têm problemas na visão e trabalham justamente se desafiando em processos que seriam só para quem enxerga muito bem. Sim. Pessoas que vão carregar material, mas que o problema é na locomoção. Né? Então, talvez essas pessoas se sentem mais valorizadas mesmo. Aquele desafio diário, e de repente elas nem se tocam mais que elas têm aquelas... E a gente que está do outro lado é que se sente limitado muitas vezes. Na verdade, eu acho que eles se desafiam também. Eu sou uma pessoa que... Eu até tento evoluir nessa questão, principalmente da questão dos auditivos, né? Já tentei fazer 3 vezes o curso e é uma deficiência minha que eu não consigo avançar. Eu até aprendo, mas 2 semanas depois eu esqueci o que eu aprendi. E aí, convivendo muito com os meninos, eles acabaram achando uma forma de se adequar a nós também. Então, eles não usaram a deficiência deles como uma desculpa. Eles arrumaram um jeito de se comunicar com a gente, mesmo a gente não tendo o domínio da Libra. Então, isso também parte deles. O interesse também de cada um de se desafiar e não usar a deficiência como uma desculpa. De se integrar, né? Isso. Aí vira uma real integração e o ambiente vai fluindo. E o processo e o resultado está aí sendo comemorado, né? Essa semana nós tivemos a visita de um grande parceiro, né, um distribuidor,
E vieram representantes de um laboratório francês e tiveram lá para conhecer nossas tecnologias, nossos avanços. E quando estava terminando a visita, eles viram os processos, foram apresentados, eles chegaram para mim e fez: vem cá, tu serve alguma coisa estranha no café? Aí eu disse: não, aqui é todo mundo ouvindo café. Ele fez: não, porque eu tô achando aqui uma coisa estranha. Eu disse: o que foi? Ele fez: tá todo mundo feliz. Por onde eu passei aqui, tava todo mundo feliz. Eu disse: mas é porque é diferente. Quando você trata a pessoa como igual, e a gente que está no dia a dia, a gente não percebe. Uhum. Geralmente a gente percebe somente os estresses, as coisas. Mas realmente, quando aí eu parei e comecei a perceber, tipo assim, é diferente. A gente vê, a gente tem uma família normal, briga, tem os É estresses. porque o por igual não quer dizer que eu só trato bem, né? Eu Sim. trato por igual mesmo. Então, do mesmo jeito que eu vou dar uma bronca Sim, em quem tá lá pleníssimo, também vou dar em quem justamente. não tá, em quem tá fazendo raiva. Mas faz Por a aí diferença. vai, A né? alegria do dia a dia, que a gente começa a ver, tipo assim, estamos no caminho certo. A metodologia está indo no caminho certo. E isso é um ponto bom, muito positivo que a gente vê no dia a dia. Aí é como a gente pode dizer, prêmios podem vir. Ano passado nós participamos de um seminário internacional da ONA. A ONA é uma das maiores instituições de segurança do paciente. E na primeira vez na história da ONA, nós tivemos um projeto de suprimento. O que já foi super diferente. Na verdade, são sempre projetos assistenciais, segurança do paciente, envolvendo muito a UTI, respiratório e tudo mais. E nós conseguimos ficar em quarto lugar no Brasil com um projeto de suprimentos. Nossa, é uma colocação Não, assim, incrível, a né? gente foi para São Paulo na época, eu representando uma equipe, Felipe da qualidade, Eduardo do setor de projetos, mas assim, tipo, você não tem noção do que é. Estamos aqui no meio de não só dos grandes hospitais, Sírio-Libanês, Albert Einstein, estávamos no meio também de Canadá, Estados Unidos, e com um projeto logístico. Aí, o que às vezes hoje as pessoas não entendem, mas por que dá certo? É por conta disso, é o engajamento, é o apoio, é o dia a dia, né? Então, assim, como aquele prêmio que a gente também, do jornalismo, que você fez aquela matéria, se torna fácil, porque é tudo verdadeiro, tudo está Real. lá, você consegue ver no dia a dia. E, por exemplo, a banca julgadora daquele prêmio disse que sentiu alma, sentiu vida. Tipo, aquela matéria ganhou o prêmio. Para quem, né, só para contextualizar, é uma matéria falando sobre esse dia a dia da Central de Suprimentos com a inclusão de uma galera que é PCD. Então, é muita gente no setor. E o contexto não tem segredo. Basicamente, a matéria é contando uma rotina, né? Contando a rotina de vocês. Então, e aí a banca julgadora trouxe isso. Nós sentimos alma, gente, cheiro de vida naquela matéria. Então, imagina, né? Quem está lendo está idealizando como é que é aquele setor. E vocês que vivem lá dentro sabem que ainda é muito mais, né? Que, assim, que chega a ser incrível, né? Acaba sendo assim, a gente acaba não percebendo no dia a dia. Mas nós temos lá cadeirantes, deficientes visuais, de locomoção, mas você não percebe o auditivo também. Eu tive, até antes de vir para cá, eu estava tendo, que acontece, como a gente fala, família, eu estava até vendo assim, tipo, eu estava no meio de uma DR de dois ex-namorados, os dois auditivos, eu sem falar livre, eu estava lá no meio. Como se fosse normal, dia a dia, tratando um com o outro, uma briga assim, normal. E eu vi depois assim, eu digo, certo, mas como é que eu passei agora 1 hora falando com ele se eu não sei falar livre? Você não percebeu. Não Eles percebi. arrumam um jeito de se comunicar com a gente. Entendeu? Então, assim, eles aprenderam, a gente Agora, aprende. lembrando, realmente, um dia na pizzaria, estávamos todos lá e eu estava... E de você não fato. percebe. Não percebe? Quando é incorporado no dia a dia, a gente não percebe. Mas assim, nós temos grandes projetos para
não somente 2024, 2025. Nós temos um setor importantíssimo na cadeia de suprimentos, que é também inovador. Você tem assistência farmacêutica no setor, isso ajudou bastante. A farmacêutica hospitalar, a farmacêutica clínica, a farmácia clínica, na verdade, né? Nós somos o primeiro do Agreste e do interior do estado a ter farmácia clínica. Nós temos também a FIA, está chegando, que é a nossa Sim. farmacêutica inteligente e artificial. Meu Deus, lá vem a IA novamente atacando. A FIA é desenvolvida por um setor de projetos de uma pessoa que começou como auxiliar no setor de suprimentos, cresceu e hoje é supervisor desse setor de projetos, juntamente com estagiários, né, técnicos da FAVIP e da Federal. Nós temos hoje um projeto é o chamado Bode Verde, que a gente também tem que se conscientizar, né, mudar essa questão da sustentabilidade, a gente tem que devolver, a gente tem que entender que nós temos uma parte importante e crucial, né, na sociedade. Estaremos engajando mais nessa parte também de devolver um pouquinho à comunidade, que é importante, a gente tem que abrir mais. Hoje nós temos já programa de estágio, programa de residência, né, que é importante você não somente ficar para você, acho que você tem que retribuir, tem que devolver. E assim, é o que a gente vê, né, o que a gente busca, a excelência sempre, a cobrança, especialmente minha, é grande, mas é porque eu sei que a equipe pode. Se eu fosse passar aqui contando história individualmente de cada um, né? Testemunhos assim de crescimento, Isso. né, de como você viu cada um evoluir, né? Cada um chegar a grandes passos, ou se identificar ou não se identificar também, né? E ter consciência, mudar de setor, ou sair da empresa. Cada um vai buscando o seu melhor, mas muita gente se identifica que lá é o melhor, né? Para a sua jornada, né, de trabalho, assim. E é incrível a gente ver que tudo que está sendo falado aqui, assim, é falado pelos corredores da empresa também, né? Quem convive na empresa, quem caminha por ela, sabe que é real, que realmente esse setor ele é muito, além dele ser o coração, né, e ser muito atuante, ele é muito respeitado, né? Assim, vocês fazem esse trabalho com muita excelência, de fato. E não é à toa que vem tanta gente de fora querer aprender com vocês. Né? Sim. Isso é importante. Acho que é um reconhecimento, a gente, esse carinho, essa acho que para você que trabalha, para você que investe, um dos melhores reconhecimentos é esse. É quando você está no dia a dia, você vê as pessoas cumprimentando, você vê gente querendo vir. A gente recebe em torno assim de 10 a 12 currículos por dia. Eu quero trabalhar aí, eu preciso trabalhar aí. Eu preciso. O LinkedIn, a gente vê direto, assim, pessoas me contratam. Gente de Recife, me contrata, estou disponível. Eu quero trabalhar. Segue meu currículo em anexo. Eu quero fazer parte dessa família. Né? E também esse reconhecimento. A gente teve essas visitas, assim. Por mais que a gente tente não querer, o famoso, se amostrar, mas assim, a gente fica feliz quando outras pessoas conhecem seu trabalho. Mas aí a questão é validação do que está sendo feito. A gente também é movido a algumas recompensas e não precisam ser extraordinárias, mas às vezes um reconhecimento de que você está no caminho certo te ajuda a ter mais gás ainda para você chegar em um caminho ainda melhor, encontrar possibilidades ainda maiores para aquilo ali, né? Para você continuar naquele propósito, né? E se não tivesse o apoio lá no começo, você dizia, também não vale a pena se esforçar tanto, né? É um setor muito grande, que a gente acha que são poucas pessoas envolvidas na operação, mas é uma operação logística realmente enorme, de pessoas que trabalham formiguinha, cada um fazendo o seu, para a gente conseguir ter o resultado final. Então, hoje a gente tem o engajamento da logística com a parte de farmácia, que é um apoio de base muito importante para a gente conseguir muitos resultados econômicos, né? Que a gente também tem que pensar na parte
econômica, não adianta pensar só de um lado só. E aí essas formiguinhas andando de mãos juntas, elas conseguem construir literalmente o formigueiro e a gente consegue trazer bons resultados para a instituição. Menino, eu tô doida para conversar com o pessoal de farmácia, porque sabe por quê? Quando a gente chega lá no... Eles vão brigar. Quando chega lá para o atendente, tô com febre, tô passando mal, tô doente, tô com dengue, Foi a covid. farmácia que não liberou. Né? Não, que, assim, entrou a tecnologia, que agora é só lá na pulseirinha, com aquele QR Code, de repente chega o pessoal com uma bandejinha já cheia de medicamentos, que esses medicamentos já vieram lá da central, né? Já subiram, já desceram, já foram, sei pra onde, Passado pelo fracionamento, impressionante. tem todo um processamento Tem por todo um trás. processo, um controle que, quando você entende o processo, você vê a importância. A diferença que faz. Será que eles contam pra gente o processo todo? Devem contar, né? Tem que contar, né? Ou Estão então aqui vamos para dizer que isso. a gente está complicando a vida dele. É. Né? Vamos saber como é que funciona, porque a gente, como paciente, obviamente, estou lá como paciente esperando. A gente fica naquela curiosidade de saber essa logística de fato que acontece nos bastidores. Deve ser muito. A farmacêutica aqui é suspeita de falar, né? Eu não posso dar spoiler sobre isso, não, porque eu sou da banda contrária. E eu também não sou muito fã de elogiar, não, porque depois, no outro dia, vem todo mundo assim, aí vão querer, eu digo, eu corto logo. Então, assim, uma vez por ano, você diz assim, tá bom. Aproveita aqui esse podcast uma vez por ano, vá. Que aí fica registrado. A gente é importante, não é? Tá começando agora o ano, mas deixar mais pro final. Né? Não, mas eles são assim, tem gente que tá nessa barca comigo desde o começo. A gente começou como hospitalar e foi pra clínica. É uma equipe que adora desafio. Arrancam o cabelo também quando eu vou cobrar, vou exigir. Mas eles entregam. E realmente a gente tem essa diferença. Eu estava lembrando aqui agora, no ano passado, você faz a questão de apenas palavras, né, que fazem, né? Nós tivemos um evento muito grande aqui em Caruaru no ano passado, que foi aquela convenção onde vieram várias Unimedes. Sim, Inclusive o Dr. Pedro, ele ligou para mim e fez bem simples, ele fez, acho que se não me engano era 9, 10 da noite. Aí ele fez, amanhã eu tô levando o presidente da Unimed lá na CAF. Eu digo, sim, ele fez, só. Amanhã de 8 horas eu tô lá. E é tipo, tá certo, tem que estar pronto, tem que ir. Ele disse, não tem problema nenhum, não, tá tudo pronto. E a gente foi ele foi, ficou assim, ele disse, eu tive em Barcelona, fazendo uma visita no hospital. Vi um centro de comando logístico, mas esse daqui, da Unimed Caruaru, dá de 10 a 0. Então, assim, você vê, ser comparado com o Hospital de Barcelona, tem uma equipe lá, que todos, acho que eu tive de jovem aprendiz, né, que é o caso de Alana, Sinara, que era auxiliar de farmácia, Cícero, Anderson e Rebeca. Você está num setor desse, ser elogiado pelo presidente da Unimed, que o que ele roda no Brasil e no mundo, e ele fazer esse comparativo. Então, assim, são essas coisas que fazem com que a gente fique feliz. E acredito também que o pessoal da farmácia, os farmacêuticos, eles também são referência no Estado, se não for no Brasil. Vamos conversar com eles. Prometo que a gente vai ter um momento desse para a gente entender melhor como é que funciona. E que é tão importante também, e vai abrir até leque para profissionais da área da farmácia entenderem, nossa, posso atuar aqui também, né? Tanta gente que quer até cursar farmácia por uma visão e, de repente, pode ter diversas outras possibilidades que não conhecia. As surpresas da vida. Surpresas da vida. Estou por aqui. Diga, prazer tá indo, surpresa. Gente, obrigada. Foi muito bom compartilhar mais um momento desse com vocês. É só o primeiro de muitos que virão por aí. A casa é de vocês, viu? Muito obrigado. Muito obrigada por receber e escutar um pouquinho da nossa história, entender um pouquinho do nosso processo, que faz parte. Isso é cativante. Isso faz com que a gente cada vez mais queira crescer e continuar. Eu sei que a cada tema que colocar aqui nessa roda, nessa mesa,
tem algo da central para ser colocado. Aí teria que botar uma cadeira cativa aqui, né? Ela tá indo para Hugo, mas eu acho que vai dar certo, não. Mas a gente separar por pautas, porque se deixar ele vai falar até amanhã. Aí realmente tá. Mas Tem é que quando segurar a um gente tem o que contar, né? É. Um dia a gente vai... Assim, o passar dos dias, na verdade, a gente vai aprendendo mais ainda sobre a central. Hoje foi dessa maneira meio que de um balanço mesmo, para a gente apresentar o setor. E aí depois a gente vai até esmiuçando outros detalhes. O que precisar, só é chamar. Obrigada mais uma Obrigado. vez. Obrigada. Obrigada a você que ficou com a gente, maratona aí nos nossos episódios do Unimedcast. Estamos sempre por aqui. Até a próxima.